Olá pessoal, meu nome é Leonardo Barreto, sou sócio da Capital Político, empresa de análise de conjuntura da política e da economia brasileira e também diretor da área de Business Intelligence da nossa empresa. Essa reunião, esse webinar, ele foi marcado com o objetivo de analisar a pesquisa de opinião parlamentar que nós conduzimos no Congresso Nacional, entender os seus dados e sua repercussão para a pauta econômica. Nós fomos ao Congresso Nacional no final do mês de abril, o campo terminou lá pelo dia 3 de maio, nós entrevistamos 136 deputados federais pessoalmente, e essa amostra ela foi dividida proporcionalmente de acordo com o alinhamento ou não alinhamento dos parlamentares em relação ao governo. O primeiro bloco de deputados é do bloco da oposição, que reúne PT, PDT, Avante, Solidariedade, PSOL, Rede, PCdoB, PV e PSB. Os não alinhados são partidos que até compunham o governo Temer, tinham disposição de fazer parte do governo Bolsonaro, mas que acabaram não sendo acomodados. PP, MDB, PTB, PR, PSD, PRB, PSDB, DEM, PROS, PSC, Cidadania, Novo, Podemos, Patriotas, PMN, PHS, PRP. É claro que existem alguns partidos aí que são exceção, né, que não estavam ainda no governo Temer, como é o caso do Novo. E o governo só tem um partido, que é o PSL. E isso é importante porque os dados vão mostrar que há uma frustração de expectativas e uma avaliação bastante negativa da relação do governo com o Congresso Nacional. A gente pergunta, uma das perguntas mais importantes do estudo é numa nota de 0 a 10, onde 0 significa muito negativa e 10 muito positiva, como é que os deputados avaliam a relação entre o governo e o Congresso Nacional? Essa é uma pergunta que nós fazemos desde 2011, no início do governo Dilma. Então, nós temos uma série histórica que nos permite comparar e dar uma ordem de grandeza para o resultado que nós aferimos dentro da Câmara. O Bolsonaro, ele obteve, o atual governo obteve uma média 3,6, né, numa escala de 0 a 10. O que isso significa? Olha, para a gente fazer uma ordem de grandeza, a gente tem que buscar as notas no passado, né, de estudos anteriores, e lembrar o que elas revelaram naquele período, tá? Para começar, essa nota do Bolsonaro ela é menor do que a Dilma obteve em fevereiro de 2016. Ela obteve 3,9. Ora, em fevereiro de 2016, a Dilma já estava enfrentando um processo de impeachment. Tá? Então, ela tinha uma nota maior do que a de Bolsonaro, uma média ligeiramente maior. Isso significa que Bolsonaro está num estágio pré-impeachment? Eu acredito que não, né? Enfim, indica sim que existe um desgaste forte, né, da relação, mas não existe uma situação de pré-impeachment. Mas isso significa que o Bolsonaro ele não tem previsão e não tem controle dos resultados políticos que o Congresso pode produzir. Então, a gente teve nessa semana exemplos importantes, né, como a retirada do COAF do Moro, a necessidade de criação de 2 ministérios para que a medida provisória da organização administrativa do governo fosse aprovado. Então, assim, tudo que o Bolsonaro enviar ao Congresso, e até aquilo que ele não enviar, por exemplo, decretos que podem ser suscitados por decreto legislativo, correm risco. O governo não tem controle do Congresso, não tem previsibilidade daquilo que pode acontecer.
tá? É interessante porque no médio e no longo prazo, o que isso significa em termos de relação, né, entre executivo e legislativo? O executivo, sabendo que não tem condições de controlar, de ter previsão sobre o trabalho do Congresso, reduz a sua agenda legislativa ao mínimo possível, né? E acaba adotando uma posição mais reativa, na verdade tentando controlar ou tentando participar de eventos que o próprio Congresso lidera e o próprio Congresso inicia. Eu acho que um exemplo que nós já temos é o caso da reforma tributária, que o Congresso anunciou que ia botar para andar, e aí o secretário da Receita, né, Marcos Cintra, saiu correndo atrás para dizer, não, espera, a gente também tem algumas ideias, etc. Mas aparentemente o que vai andar é mesmo o projeto que está apresentado lá dentro do Congresso, né? Então essa é uma característica importante, um governo, ainda mais nesse caso do Bolsonaro, né, que era um governo que tinha um ímpeto reformista muito importante, ele vai se reduzir, né, vai se encolher, e vai diminuir bastante a sua agenda reformista, aquela que está ligada ao Congresso Nacional. Para a gente ter uma outra ordem de grandeza, o ex-presidente Michel Temer, quando deixou a presidência, né, enfim, nós fomos ao campo em novembro de 2018, ele tinha uma média de 5,76, ou seja, bastante superior à de Bolsonaro. Lembrando que Temer enfrentou processos de abertura de inquérito contra ele na PGR, viveu um final de governo bastante conturbado, mas tinha uma habilidade política de costura de base muito importante. Aliás, se eu puder levantar uma variável que explica esse desempenho ruim do Bolsonaro, uma variável, a mais importante delas, é o fato do governo não ter uma base, né? Isso significa que ele não tem compromissos sedimentados, costurados dentro do Congresso. Eu acho que essa nota que o Bolsonaro recebeu reflete, antes de tudo, a ausência de uma base parlamentar. Por exemplo, por que Dilma teve uma nota maior do que Bolsonaro, mesmo estando enfrentando um processo de impeachment? Porque ela tinha uma base que reunia ali o PT e demais partidos de esquerda, até alguns partidos do Centrão. E isso refletia na relação dela com o Congresso Nacional. Então, acho que uma das conclusões que essa pesquisa pode trazer é que uma base faz muita falta ao presidente Bolsonaro. Agora, eu acho que o que é importante, duas questões importantes, né? O primeiro, essa questão pode ser revertida. Como diz um colega do mercado financeiro, ele diz assim, bom, esses caras são profissionais, né? Eles não agem com rancor. Alguns até agem, mas enfim, a maioria não. Então, assim, se a gente olha, tem um dado aqui sobre otimismo quanto ao futuro do governo Bolsonaro, tá? Analisando o índice geral da Câmara, 41% dos deputados entrevistados ainda disseram estar otimistas quanto ao futuro do governo Bolsonaro. E se a gente buscar apenas os partidos do Centrão, né, que estão ali no grupo dos não alinhados, esse índice é de 54%. Isso significa que há uma expectativa, um espaço, né, uma esperança, vamos dizer assim, de que esse governo ainda pode se consertar. Eu acho que contribui para isso o fato de que esse governo ele apenas tem 8% do seu tempo de mandato concluído, ou seja, nós temos ainda aí 92% de tempo, né, de governo Bolsonaro, desse ciclo político de 4 anos pela frente. E todos sabemos os custos de um processo de deposição política, de um impeachment, ou mesmo da manutenção desse funcionamento da relação executivo-legislativo numa frequência muito baixa, né, que é o que nós temos aqui. Então, eu acho que existe um espaço de manobra. É claro que isso vai exigir sinais muito contundentes do governo. Isso, de certa maneira, já começou, né, pela criação dos 2 ministérios, mas o governo vai ter que se esforçar bastante, o Bolsonaro vai ter que se retratar bastante para poder convencer, né, os partidos a fazer parte de uma base.
E aí a questão que se coloca sempre é a seguinte: o Bolsonaro quer, Bolsonaro desejar, ele não deseja, querer, ele não quer. A pergunta talvez seja, ele vai fazer o que parece que é inevitável fazer? Essa é uma questão, né? Porque se ele não voltar atrás, aí é o Congresso que vai ter que propor o tipo de jogo político que a gente vai ter no Brasil daqui para frente. Tá? Aí cabe realmente ao Congresso. É interessante até, isso foi alvo de um podcast que nós publicamos na segunda-feira dessa semana. Tá lá no site para quem quiser ver ou escutar. Que isso vai causar uma inversão nas análises, né? Ao invés da gente buscar o parlamentar, o nível de apoio parlamentar do governo Bolsonaro, a gente vai buscar o nível de apoio parlamentar, por exemplo, do Rodrigo Maia, né? Porque acaba que ele virou, né, o grande fiador, vamos dizer assim, das agendas mais importantes hoje do país que estão dentro do Congresso Nacional. Bom, mas a segunda pergunta mais importante é a seguinte: qual o impacto disso para a agenda econômica? Enfim, nós nos lembramos, quer dizer, nós temos aqui uma memória de pesquisas feitas ao longo do ano passado, mostrando que o governo, que o Congresso Nacional, ele já tinha um perfil muito pro-business, né? Mais liberalizante, um foco maior em disciplina fiscal, desregulamentação de negócios, redução de burocracias, etc. Nessa pesquisa que nós fizemos agora, nós temos um bloco de perguntas muito importante que diz assim: olha, aqui a gente tem algumas propostas, alguns direcionamentos gerais da política econômica do governo, e eu gostaria que o senhor deputado, a senhora deputada, avaliasse, numa escala entre 0 e 10, se essa política ela está totalmente incorreta, né? Aí a pessoa daria nota 0, ou se ela estaria totalmente correta, aí a pessoa daria nota 10. E aí o que a gente chegou? Que essa indisposição contra o Bolsonaro está contaminando a agenda econômica. Tá? A gente avaliou a retirada de subsídios de setores econômicos, a política de concessões e parcerias público-privadas, abertura comercial, política externa e agenda econômica de uma maneira geral. Tá? Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, mas eu vou pontuando para vocês para que a gente não escorregue. Tá? Assim, primeiro, quando a gente pega a avaliação geral da Câmara, todas as iniciativas de política econômica não ultrapassam a nota 5, que seria ali uma posição neutra. Tá? Então, estão todas sendo avaliadas hoje com um viés negativo, considerando a média geral da Câmara. Retirada de subsídios de setores econômicos, 4,3%, concessões e PPPs, que claramente é um sucesso aí de opinião pública, com leilões bem-sucedidos, 4,5%, abertura comercial, 4,4%, política externa é a pior dimensão avaliada pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, 3,7%, e a agenda econômica geral do governo, 4,4%. Tá? É claro que aí que eu acho que entra o cuidado. Embora a média geral ela esteja puxando para baixo, isso ocorre porque a oposição realmente se posicionou lá no extremo, né? Muitos deputados oposicionistas votando 0, porque os parlamentares que respondem as perguntas, eles têm análise de analistas, mas também de torcedor. O que eu acho mais importante é a gente pegar a análise que o Centrão faz. Por quê? Porque o Centrão é o fiel da balança, né? É ele que, no final das contas, vai definir o futuro das políticas econômicas no Congresso Nacional.
E aí, nesse aspecto, a notícia é relativamente melhor, né, para o governo e também para os defensores da agenda reformista, que entendem que ela é fundamental para que a economia avance. Então, por exemplo, a tirada de subsídios de setores econômicos, só olhando para o centrão, que seriam os partidos não alinhados, 5,3%. Concessões PPP, 5,6%. É a melhor nota aqui do governo que o governo Bolsonaro obteve em todo o nosso estudo. Abertura comercial, 5,6%. Política externa, 4,9%. Um viés negativo, neutro negativo. E a agenda econômica atual do governo, 5,9%. Chega quase a 6%. Ou seja, se a gente tira a oposição, né, do cálculo dessa avaliação aí, a gente acaba chegando numa agenda econômica que aí tem um viés neutro, mas tendendo para o ponto positivo. É engraçado que isso conversa com aquele nível de otimismo, né, do qual nós falávamos anteriormente. Talvez esse Congresso ainda conserve um pouco daquele Congresso passado, né, do Congresso que venceu, que tinha um pouco desse espírito reformista vindo na esteira do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, pessoal, essas são as principais conclusões. O jogo está sendo jogado, mas como disse certa vez, né, uma estagiária que a gente tinha, que era muito capaz, ela falava assim: chefe, estamos pisando em terra que ninguém pisou. Tenho visto por aí, por exemplo, muitos softwares de inteligência artificial prometendo prever votações, etc. Mas todos eles, eu fico na dúvida assim, como é que eles foram programados, porque nós vivemos uma realidade institucional completamente nova, que, para começar, nós temos um governo decidido a não ter base no Congresso, né? Só por aí você desmonta todo o arcabouço teórico, hipotético, etc., de previsão de comportamento parlamentar que a ciência política construiu, especialmente nos últimos 30 anos. Então, realmente, nós estamos em terreno que ninguém pisou. Acho que a gente tem, nas ferramentas quantitativas, como pesquisas diretas para os deputados, junto aos deputados, uma ferramenta muito importante, inclusive que nós colocamos à disposição dos nossos clientes. Se vocês desejarem conhecer, estamos abertos à disposição. Mas isso não dispensa uma boa dose de avaliação qualitativa, uma boa dose de conversa com os líderes e o recurso, né, da velha sabedoria política que como diria, né, uma amiga, o diabo é sabido porque é velho, né? E nesse aspecto a gente tem que buscar essas experiências para poder compreender o terreno no qual nós estamos pisando. Muito obrigado e até a próxima.